conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. A busca por uma vaga no ensino superior exige foco, dedicação e preparação contínua. E na WN Preparatórios, o foco é o resultado. Chame no WhatsApp 94993037975. WN Preparatórios, o seu lugar é aqui. Olá, aqui é William Gonçalves. Estamos começando mais uma edição do podcast Radar Xinguara. E nesse episódio nós vamos conversar com Marcos Alexandre, proprietário da Rise Marketing Assessoria de Rio Maria, e que vai promover esse ano, nesse ano de 2026, mais uma edição do Rise Empreende. Isso. Né? Um evento destinado a empreendedores e interessados em atuar na área de vendas e também outras questões, né, relacionadas com o meio. A edição 2026 vai acontecer no mês de novembro em Xinguara, e tem como abordagem vendas, gestão empresarial, inovação de mercado, marketing, entre outros. Então, Marcos, eu agradeço mais uma vez pela participação, porque nós já conversamos sobre esse evento em 2025, né, que foi a primeira edição do Rise Empreende. E agora estamos aqui, né, depois de tendo passado o primeiro evento. Então, vamos fazer aí também um balanço sobre como foi e tudo mais. Né? Então eu agradeço pela sua participação e deixo espaço para você saudar a nossa audiência. Meu líder, muito obrigado por mais uma vez receber nós. Nos recebeu na primeira edição que nós fizemos, a primeira edição do evento lá em Rio Maria. Nos ajudou bastante nessa divulgação. Nessa primeira edição colocamos lá 150 empresários. E te agradecer a você, agradecer teu público que te assiste aí. E vamos ter esse bate-papo, vamos falar de negócios, de vendas, de eventos, de empresas, e é isso. Tá certo. Então, Marcos, para começar o nosso papo, eu queria que você já até começou aí contando quantas pessoas estiveram no evento passado, né? Então, assim, que balanço que você faz acerca dessa edição, né, que foi a primeira edição lá em 2025, né, do Rise Empreende? Cara, coçar a cabeça aqui. Aquela edição que eu fiz do Rise Empreende foi o primeiro evento que eu fiz. Então, assim, gente, pouca estrutura, zero dinheiro e muita vontade. Nós visitamos aí, para colocar 150 empresários, nós visitamos aí, eu acho que mais de 300 empresas, porta a porta lá em Rio Maria. Poucos rodamos em Xinguara. Tivemos muitos erros, alguns acertos. Durante o evento tivemos muitos imprevistos, porque também é a primeira vez que a gente estava realizando um evento nesse porte, e um evento que nunca tinha acontecido em Rio Maria no formato. E eu acredito que a maioria dos empresários que estiveram lá saíram com algo positivo. Por quê? Nossa expectativa era o evento terminar às 7, 8 horas da noite. A gente finalizou 11h30 da noite. E 11h30 da noite ainda tinha 50 empresários lá assistindo e queriam ficar mais tempo. Então, alguma coisa de positivo a gente tirou dali. Mas aí a gente também faz muita amizade nesse caminho. A gente conhece muitas pessoas, conhece muitos empresários de ramos diferentes do nosso. Vai conectando a gente com pessoas, a gente vai criando histórias aí, vai conhecendo pessoas assim como eu pude ontem conhecer o senhor. Tá certo. E o que você percebeu, né, que o público mais espera encontrar no Rise Empreende, né? Porque você faz esse processo de vender os ingressos, de fazer a divulgação. Então, as pessoas que participam, elas vão participando com anseio de obter que informações, né? O que elas querem ali extrair desse evento? Na grande maioria, para ser bem sincero para ti, os empresários não têm, alguns têm, mas a grande maioria não tem a consciência de que precisa aprender para estruturar uma empresa e fazer ela dar certo. A grande maioria pensa que é abrir, começar o negócio e pronto. Então, assim,
quando a gente começa a divulgar o evento, as pessoas não despertam interesse em participar, pra ser bem sincero pra ti. Então, a gente roda muitas empresas e o pessoal não desperta o interesse. O que faz elas participarem? É quando a gente mostra e entende o negócio dela para poder mostrar uma solução. A pessoa tem uma empresa que está aí há 5 anos, 6 anos, com o mesmo faturamento. Não muda, o faturamento não aumenta. Ou ela tem outros problemas com o colaborador não fica na empresa. Ou ela investe muito dinheiro e a empresa chegou no tamanho que não sai dali. A gente, tem um motivo por que isso está acontecendo. Não é por acaso. Ou é questão de estrutura da empresa, ou é questão de marketing, ou é questão de vendas no balcão. Então, assim, tem um motivo de por que você chegou desse jeito e não ultrapassa disso, não alcança mais. Tem um motivo e a gente está trazendo empresários que vão te mostrar a solução. Porque eu não sou referência para nada. Eu não sou um empresário bem-sucedido. Mas as pessoas que eu estou trazendo são referências a nível nacional. Você não é empresário bem-sucedido, mas você tem a sua experiência, né? Dentro dessa conversa, né? Sobre essas questões que você colocou aqui, né? Então, assim, não é desprezível o que você contribui também, né? Com a sua experiência para o evento. Hoje, você conhece a marca de roupas TXC? Sim. Um dos empresários que a gente está trazendo para a edição de 2026 aqui para Xinguara é o Rubens Inácio. Ele é dono dessa marca de roupas TXC e hoje ele também tem a Texas Center, que é a maior loja country da América Latina. Então tu pensa comigo, tu acha que um cara nesse porte que está numa capital em Goiânia, ele não tem muito a agregar para nós que estamos no interior, sabendo que a grande maioria das coisas, primeiro, acontece de fora para vir para cá? Então, assim, a minha intenção é trazer esses grandes empresários para trazer o que está acontecendo lá fora, aqui para nós, para o nosso comércio, para a gente melhorar as nossas empresas aqui. Tá certo. A edição desse ano, ela vai acontecer em Xinguara, né? A primeira edição foi em Rio Maria e essa segunda edição é em Xinguara. Com isso, você espera abarcar um público, assim, majoritariamente de Xinguara? Ou, assim, você ainda busca, né, trazer esse público de Rio Maria? Como é que está sendo essa questão? Não tem como negar que o grande público vai ser tanto daqui de Xinguara como também de Rio Maria. Mas nós já temos pessoas inscritas de Canaã dos Carajás, de Parauapebas, temos pessoas de Banac, já temos pessoas inscritas de Sapucaia. Então, assim, vai atrair muitos empresários aqui do redor das cidades, aqui da nossa região. E quando a gente traz essas pessoas de fora, o que a gente fomenta? A gente fomenta a economia local, porque o dinheiro ele sai de outros lugares e vem para cá, para circular aqui na nossa cidade, na nossa região. Tá certo. E para quem... no caso, né, nós estamos em 2026, né? E daqui a alguns meses nós já estamos em 2027. O evento ele vai acontecer ali há poucos dias, praticamente, né, de 2027. Quais foram as mudanças que aconteceram e que estão acontecendo para quem empreende hoje, né? Porque a realidade lá em 2025 é uma, em 2026 é outra, em 2027 vai ser outra, né? E você destaca isso, inclusive, na propaganda do seu evento, né? Que é justamente fazer essa reunião, né? Para pensar para o ano já de 2027, né? Então, como é que você vê as mudanças que já aconteceram aí durante esse período, né? William, esse evento que eu faço, nessa data que a gente mudou a data do ano passado para este ano, é para preparar as empresas para o ano seguinte, para 2027. Porque o empresário, o empreendedor que está nos assistindo, ele vai entender bem o que eu estou falando. Cada dia que passa, o que acontece? Os impostos aumentam, sim, a margem de lucro dele diminui
e o fornecedor dele, a matéria-prima que ele compra para poder vender o produto dele, vender a marca dele, aumenta. O que isso acontece? O empreendedor, ele vai passar mais dificuldade, ele vai ter que se esforçar muito mais para conseguir manter o resultado. Muitas empresas vão fechar para quem não tiver essa estrutura, porque em 2027 tem um adendo ainda. O imposto ele vai ser retido na hora que ele faz a venda. Porque antes era diferente. Você todo final de mês você paga o seu imposto. Agora não. Já vai ser retido na hora da venda. E se é uma empresa que ela não tiver noção que ela precisa reestruturar o seu negócio, que ela precisa investir mais em marketing, que ela precisa investir dentro da empresa dela em relação no contexto geral da organização da empresa, duas coisas vão acontecer se ele não fizer isso. Ou ele vai passar muita dificuldade e logo em seguida ele vai quebrar. O empreendedor ele tem que ter essa capacidade de entender o que está acontecendo no momento e se adaptar. E é para isso que eu estou fazendo este evento. É para a gente ter esse conhecimento, ter uma válvula de escape, entender o que eu posso fazer diferente, o que eu estou fazendo de errado, o porquê que eu faço isso, sendo que o mercado está me propondo fazer diferente. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da IA, não adianta, meu irmão, você ficar esperando o que você fez ontem que vai dar certo hoje. Hoje você tem que estar na internet, hoje você tem que estar no Instagram, hoje você tem que estar no TikTok, você tem que entender sobre follow-up, sobre venda, sobre CRM. Hoje você tem que entender, começar a vender em marketplace, que a grande maioria que não vende. Por quê? Você tem concorrentes em todos os lados. Então você tem concorrente, você tem um sócio que é o governo. O empresário que não entender isso, em 2027, vai passar muito mais dificuldade que esse ano e que o ano passado. E por falar nessa questão, né, nesses pontos que você está tocando, né? Então, para quem está começando um negócio, né, com pouco dinheiro para investir, onde é que esse investimento deveria ser concentrado, né? Os primeiros esforços desse empreendedor devem ir para onde, né? Você citou aí algumas questões, mas para quem está começando e está com aquele orçamento apertado, qual é o que ele deve priorizar? Chinela no chão e andar, não importa o segmento, porque todo mundo precisa vender. Uhum. É o que eu vou fazer. Finalizando o podcast aqui, eu vou pra rua. Eu vou sair para poder vender os ingressos do evento e eu vou gerar conteúdo. Porque ao mesmo tempo que eu estou vendendo porta em porta, eu estou gerando conteúdo para as redes sociais. O empreendedor que começa do zero, assim como eu comecei, a gente não tem dinheiro sobrando. A gente não tem pessoas investindo. O que a gente tem que fazer? É chinelo no chão e andar, visitar, entrar em contato, ligar, mandar mensagem. Não pode ficar esperando as pessoas virem. Não pode ficar esperando acontecer uma mágica. É andar. É colocar chinelo no chão e andar. Não tem pra onde correr. Grandes empresários fazem isso até hoje. Quem dirá quem está começando. Sim, e assim, nesse caso você citou essa questão de estar na rua, né? Seria basicamente isso, né? De estar indo nos locais e tudo. Mas você está falando isso em questão, por exemplo, de assim, alguém que atue com vendas, né? Seria isso? Quem que não atua como vendas? Todo mundo, né? Tá querendo vender alguma coisa, né? Uns vendem produtos, sim. Outros vendem serviços. Isso. Mas todo mundo trabalha como venda. A pessoa que vende uma água, ela vai na rua vender um produto. Uhum. Vamos supor a pessoa que vende um serviço, que é um fisioterapeuta, que é um médico, que é um dentista. Se ela pensar que ela vai abrir a clínica dela, vai ter um ponto lá e vai ficar lá, o cliente vai vir, irmão, esquece, não vai vir não. O que eu sei de colegas meus que se formaram na mesma profissão que eu, quer dizer, eu não formei, mas eu fiquei faltando pouco, mas que se formaram na mesma profissão que a gente fez faculdade e hoje praticamente, eu vou falar que passa fome,
mas que as coisas não estão nada fáceis, é brincadeira. Mas por quê? Porque as pessoas não entenderam que só abrir o ponto não vai dar certo. Ela tem que divulgar. Ela tem que ser o principal meio de aquisição de cliente dela. Através de quê? Buscar mais pessoas, chegar em novas pessoas. Porque não tem como eu vender um produto se eu não chegar em novas pessoas. Sim, você, no caso, falou do não formou, é porque o Marcos Alexandre, quem não assistiu a entrevista passada, você chegou a fazer fisioterapia, não foi isso? Isso, a gente fez fisioterapia, fiz estágio, fiz o pré-TCC, mas aí eu não formei. Faltou pouquinho, né? Faltando um pouco. Sobre essa questão que você citou, né? Abrir um ponto físico, colocar lá uma placa e esperar que as coisas aconteçam, que é justamente isso que a pessoa não deve esperar, né? Que deve ir atrás de divulgação. Mas, por exemplo, nós temos hoje a questão do digital, né? Onde muitas pessoas recorrem ao digital para fazer essa divulgação. Mas, assim, ainda que tenha o digital, essa questão do presencial, da pessoa ir lá atrás e tudo, ainda é importante? Ah, com certeza. Uma coisa não invalida a outra. Uhum. Se você puder ter os dois, é excelente. Sim. A experiência da pessoa ir no local, conhecer, sentir o produto, isso nunca vai mudar. Isso, enquanto o mundo for mundo, por mais que tenha, não sei o que lá, 3D, tenha experiência com óculos e tudo, a experiência da pessoa ir ao local, isso nunca vai mudar. A questão é, você não pode ficar esperando só isso. Entende comigo um negócio. Existe uma coisa chamada Founder-led Growth. É um método americano que está vindo para o Brasil. O Luciano Hang, ele tem, sei lá, quantas lojas, centenas de lojas espalhadas. Ele tem um ponto físico. Sim. Mas, o que ele faz hoje? Ele tá o tempo todo aparecendo o rosto. Ele tá o tempo todo divulgando a empresa dele. Ele tá o tempo todo aparecendo com o influenciador. Ele tá o tempo todo no TikTok. Ele tá o tempo todo no Instagram. Por quê? Ele precisa aparecer para as pessoas irem visitar a loja dele. Se ele não se adequasse a essa situação, as coisas seriam diferentes. E todos os grandes varejistas hoje do Brasil, eles estão aparecendo. É o Luciano Hang, é o João Adib da CIMED, é a Luísa Trajano do Magalu. Todos eles têm a loja. Sim. Todos eles têm o produto para você tocar ali. Mas eles não ficam só esperando. E o Founder-led Growth é isso. É o dono da marca se tornar o principal meio de adquirir novos clientes da empresa. É o principal meio de ir trazendo novos clientes para dentro da empresa. De que forma? Ele vai aparecer, ele vai mostrar o seu dia a dia, ele vai mostrar o que ele faz, vai mostrar a dificuldade da empresa, porque acabou esse negócio de vídeo bonito. Faz, ainda serve para algumas situações, mas não para tudo. Porque todo mundo hoje sabe quando é um vídeo, ele é roteirizado, ele é escrito, foi feito pelo ChatGPT. Uhum. Mas agora, quando você está mostrando a sua realidade, o teu dia a dia, eu falei no outro podcast, eu vou falar nesse. Pessoas se conectam com pessoas. Sim. A partir do momento que eu olho o que tu faz, que eu acompanho o teu dia a dia, primeiro eu me conecto. Segundo, eu confio em ti. Terceiro, eu tô te vendo todo dia. No dia que eu precisar de um produto, eu vou lembrar de ti, eu vou lá comprar de ti. Não porque o teu produto é o mais barato. Não porque eu vou comprar de ti porque eu sou bonzinho. Mas porque eu sei que se o meu produto que eu comprei, essa água vier estragada, eu sei para quem eu posso recorrer. Eu sei quem é o dono. Tá certo, e por falar nessa questão digital, né? Você citou aí questão do vídeo bonito e tudo mais. Hoje em dia, né? No Instagram, por exemplo, né? E também no TikTok, as empresas elas utilizam muito da estratégia de contratar um influencer e esse influencer ir produzindo ali os conteúdos para a marca, né? E você está destacando que, na verdade, existe também uma importância do próprio empreendedor, né, empresário aparecer também, né? E como é que fica no caso daqueles que acham que, tipo, sei lá, não querem aparecer porque tem vergonha, né, de estar ali, né?
E aí, por isso que delegam isso pro influencer. Como é que fica a situação desse pessoal? A internet é para todo mundo, mas nem todo mundo é para internet. Só que tudo a gente aprende. Nem tudo a gente faz porque a gente quer, a gente faz por necessidade. Quando a empresa daquela pessoa estiver passando por alguma dificuldade, meu irmão, ou ele se adequa às coisas que estão acontecendo no mundo, ou ele vai ficar para trás. Não tem como. Se esses grandes empresários estão tirando o tempo dele para fazer isso, o porquê que eu não vou fazer? Eu não sou o gênio da lâmpada, eu não sou um cara genial, eu não sou o melhor, pessoa que tem a melhor estruturação de empresa do Brasil. Eu vou seguir aonde a grande maioria está indo. Não tem como. Marcos, o marketing hoje está mudado. Você não precisa ser a pessoa boazinha, você não precisa falar o que todo mundo quer ouvir. Você precisa viver o seu dia a dia, mostrar o que faz no seu dia a dia. Muitos empresários hoje ficam com medo de cancelar, de ser cancelado, de falar algo que alguém não goste. Mas o que é o cancelamento? Para uns você foi cancelado, para outros não. Por isso, quando tem um cancelamento, você entra nos comentários. É metade defendendo e metade é sendo contra, metade criticando. Então, o que é o cancelamento? Vai gerar debates. E isso, na grande maioria, é benéfico para a empresa. Sim. Mas por falar em adequação, né, que você falou que esses empresários, empreendedores têm que se adequar à situação, né, que hoje nós temos. Mas, assim, no caso do digital, né, quando a gente vem falar de influência, os influencers, eles têm um jeito de tratar, né, a questão daquele conteúdo lá relacionado à marca. Agora, quando entra o empresário, empreendedor, por exemplo, até a questão de fazer aquelas brincadeiras, dancinhas, etc, né? Você acha que... E você que trabalha com esse tipo de assessoria, né? Você acha que tudo, vamos dizer assim, tudo vale assim, tem que topar tudo para aparecer? Ou tem coisas que realmente esse empresário, esse empreendedor, ele deve evitar, né, por uma questão mesmo profissional, e delegar para outra pessoa fazer, enfim. Ou ele, vamos dizer assim, ele também tem que entrar nesse mesmo ritmo. Porque, por exemplo, nós temos profissionais como médicos, né, pessoal da área da saúde em geral, que precisam às vezes passar uma seriedade, né, no seu trabalho. Você acha que isso não afeta? Porque você acabou de falar de cancelamento, né? Como é que ajusta isso para essa situação? Tudo é perfil de pessoas. Não importa se é médico, se é dentista, advogado, né? Advogado, é por perfil de pessoa. Por mais que a pessoa ela seja um profissional de uma área específica, ela tem um perfil dela. Tem pessoas que vai ser mais introvertido, outros vai ser mais extrovertido. Então, assim, vai ter uma pessoa que ela vai estar mais disposta a aparecer, a gravar uma trend, a fazer uma coisa, e tem pessoas que não. Isso depende da pessoa, depende do que a pessoa ela quer fazer. Porque dentro do jeito dela, do perfil dela, dá para produzir muita coisa, dá para fazer muita coisa. Mas a questão ela tem que entender o seguinte: a empresa dela tem que ter um pilar ligado ao outro. Ela tem que fazer o marketing bem feito, ela tem que ter empresa organizada, ela tem que ter uma estrutura comercial muito bem gerida, ela tem que estar com acompanhamento com o DRE dela, porque isso tudo impacta. Porque se o empresário ele entende que ele não precisa estar criando trend, fazendo trend, aparecendo, mas se ele tiver uma estrutura bem organizada, ele pode investir em outras pessoas. Mas a questão tudo pode, mas depende do jeito que você vai usar. Você tem que conseguir entender o resultado que ele está te trazendo. Tem pessoas que pode fazer o que for, que ele não vai querer aparecer. O ideal seria, mas não vai, tem pessoas que não vai se adequar. E o evento ele vem para falar sobre isso. O que você pode fazer, o que não pode, o que pode adequar para a sua empresa,
Ou o que você se propõe a fazer? O que a gente pode mudar para poder melhorar isso? Igual, tu vai saber, cara, até isso aqui eu faço, até isso aqui eu tô proposto a aparecer, até isso aqui, tá, eu faço. Agora, isso aqui não. Essa dancinha aqui eu não faço. Não, essa brincadeira aqui eu não faço. É porque agora a gente tem as trends aí, né? Que o pessoal vai replicando aquela mesma situação, né? Então tem algumas que podem gerar assim, um certo desconforto, né? De se fazer. Tudo pode, tudo não pode. Depende pra quê, pra quem, Sim. qual retorno que ele pode trazer. Sim, então entramos na questão mesmo realmente do qual é o benefício de fazer isso, né? Dessa E estratégia. o porquê né? que eu faço. Sim, exatamente. O porquê que eu vou propósito fazer. Exatamente. E assim, falando ainda nessa questão de tecnologia, né? Sobre a inteligência artificial, que você até citou aí, né? Que é um dos focos da abordagem do seu evento, o Rise Empreende. Ela traz benefícios para o empreendedor ou ela pode se tornar, a um certo ponto, um problema? Como é que fica essa questão da inteligência artificial nesse campo? William, eu não sou um especialista em inteligência artificial, Sim. mas nós vamos trazer, estamos faltando um pouco de detalhe, para nós trazermos uma pessoa que ele é especialista nesse segmento, Vai abordar esse tema. que vai abordar esse tema. Mas assim, hoje não tem como. A inteligência artificial vem ajudado bastante. Hoje, creio que um serviço que eu demorava 1 hora, 2 horas para fazer, eu faço em 4, 5 minutos. Coisas que ontem mesmo eu estava utilizando um CRM e criando todo um fluxo para quando a pessoa entrar em contato comigo, querer comprar um ingresso, ele fazer toda uma parte do atendimento. Então, assim, eu fiz isso com a ajuda da inteligência artificial. Então, hoje, o cliente manda uma mensagem para mim: oi, quero comprar um ingresso. Então, assim, tem todo um fluxo de mensagem que quem vai estar fazendo esse atendimento é um robô auxiliado pela inteligência artificial. Então, hoje, não tem como. Você tem que se adequar. As empresas precisam disso. Claro, não é para tudo, porque ela não substitui o ser humano. Ela vem para auxiliar o ser humano. E esse é o grande quê da questão. E falando ainda em tecnologia, né, nós estamos lidando diariamente com a rapidez das mudanças no mercado, né, e as estratégias de venda e marketing que antes funcionavam, elas podem não funcionar mais hoje, né? Então, como é que o empreendedor deve lidar com essa questão, né, dessas mudanças? Porque há 3 anos as coisas eram de um jeito, hoje já são de outro, né? E a tecnologia entra muito nessa questão dessas mudanças. O que eu vejo muito é o empreendedor reclamão. Reclama que as vendas não tá bom, reclama que a empresa não vai bem, reclama que tá com um monte de estoque parado, reclama dos impostos, reclama de tudo e não procura solução para aquilo ali. A pessoa passa o dia inteiro na loja mexendo no celular esperando um cliente vir. Cara, o empreendedor, a pessoa que tem empresa, que vende, ele tem que ter um pensamento fora da caixa. Ele tem que se reinventar todo dia. Ele tem que procurar todo dia fazer coisas novas. Porque a partir do momento que eu ficar esperando as coisas vir até a mim, não vai dar certo. Então, o vendedor tem que ligar para cliente, tem que gravar vídeo, tem que aparecer, tem que pensar no financeiro, tem que ligar para o fornecedor para pedir desconto para comprar mais barato. Ele tem que pensar em todos esses pontos todos os dias. Porque se não fazer isso, as coisas cada dia vão piorar para ele. Até chegar um momento que ele vai desistir. Então, o empreendedor de verdade, ele tem que estar atento nisso. Quando a gente fala de estratégia de venda, a grande maioria nem entende o que é estratégia de vendas. Estratégia de vendas é o quê? É você traçar um plano com um objetivo e alcançar ele. Agora, se eu não tenho um objetivo, o que eu fizer e o resultado que vier, tá bom. Então, assim, estratégia é isso. O que é que eu quero alcançar e de que forma eu quero alcançar? Se a minha empresa fatura 10 mil, o que eu posso fazer para alcançar 15? Eu vou fazer, se é uma loja de roupas, eu vou fazer um coffee break, eu vou convidar fulano, ciclano, beltrano, eu vou fazer uma promoção especial, eu vou fazer uma ação específica. O que eu posso fazer diferente que outras pessoas não fazem? O inovar não é fazer não é gastar mais,
é você fazer o mesmo que todo mundo faz, só que de forma diferente. É você se reinventar com aquilo que você já tem. E é o que a grande maioria não faz. Porque, no caso, nós temos, por exemplo, sei lá, você tá uma papelaria, né? Você pode ter ali várias papelarias que oferecem quase os mesmos produtos, né? E aí, muita gente pode pensar assim, como é que eu vou me destacar em relação Agora eu aos posso ser outros, bem né? sincero pra ti? Pode. Bem sincero. Aham. Boa parte do comércio de Rio Maria, boa parte do comércio de Xinguara tem um atendimento péssimo, que a pessoa reclama da empresa dela, que não tá indo bem e não procura melhorar. O que tem de atendimento ruim, de produto ruim, que as pessoas querem que o negócio... Não entende porque que o negócio dela tá certo. Não dá certo. Você chega, é meia hora para ser atendido, a pessoa te entrega algo que não tá bem feito. Esse dia eu fui num local que eu não vou citar o nome. Sim. Cheguei lá, a pessoa no celular. Aí eu falei, eu quero isso. Não, pega lá. Como assim, pega lá? Ei, meu irmão, você tá aqui pra vender, você tá aqui pra ser atendido bem. A partir do momento que eu vou no local, que eu não sou atendido bem, eu não só saio dali, como eu vou comentar com outras pessoas aqui dali roda. Porque hoje a pessoa tem que ter uma boa experiência. A pessoa quer chegar lá, quer ser bem atendido. Você já sai da sua casa, cansado, estressado, trabalhou o dia inteiro. Você quer ser mal atendido? Não, você quer ter uma boa experiência. Ou a pessoa tem empresa há muitos anos, vende a mesma coisa, não procura trazer uma novidade. Não vai dar certo. Imagina aí, todo dia tu me entrevistar. Nem eu não vou querer assistir mais, eu mesmo falando. Exatamente. Eu chego lá todo dia, tem o mesmo produto, a mesma marca, a mesma roupa, o mesmo negócio. Não tem novidade. E ainda mais no mundo que a gente vive, que é o tempo todo o mundo girando, o tempo todo trazendo novidade, o tempo todo novas coisas, o tempo inteiro. Então assim, a gente quer ter novidade, a gente quer ser bem atendido, a gente quer ter uma boa experiência. Certo. E é a verdade. Não, isso aí eu concordo. Realmente, eu já observei também Pra que ter é a esse noção, problema. não precisa citar nomes. Aham. Mas se eu te falar agora que um local que tu foi e tu não foi bem atendido, tu sabe dizer? Sem pensar? Sem pensar, não, porque foram tantos que teve esse problema. Então tu já sabe não só de um local, tu sabe de várias. Sim, e assim, também não vou citar nomes, mas teve uma situação, né, que eu e minha esposa passamos em relação a atendimento, né, e que eu fui no Instagram da empresa e peguei uma das publicações lá aleatória e, assim, claro, de forma respeitosa, né, comentei que não fomos bem atendidos, fomos, assim, sei lá, meio que ignorados e tudo mais. Não demorou muito para que um monte de pessoas desta empresa entrassem em contato comigo para tentar esclarecer a situação e resolver. Depois que a merda tá feita aí. Mas assim, nós fechamos negócio com essa empresa, né? Mas assim, houve essa situação de que a gente, num primeiro momento, não foi bem atendido, não tivemos as respostas que queríamos. Mas depois de uma reclamação que eu fiz de forma, né, respeitosa, por meio de rede social, ocorreu assim, a solução do problema, né? E aí, a partir daí, tudo correu bem. Né? Mas também tu sabe lembrar o local que tu foi bem atendido. Sim. E esse local que tu foi bem atendido, tu indica para outras pessoas. Sim, com certeza, né? E inclusive nós já entrevistamos empreendedores que têm essa preocupação com o feedback, né? Para ir melhorando aquele seu negócio. Então tem também essa situação, né? E o seu evento, ele também busca trabalhar essa questão de atendimento ao público, não é? Sim, com certeza. Hoje não tem como. Se você não tiver uma boa experiência quando o cliente for no teu negócio, meu irmão, esquece, o teu produto é cliente. A tua empresa depende de cliente, depende de vendas. Então, se a pessoa vai lá, ela não gostar, ela não volta. E aí, como é que vai fazer? Você pode divulgar, pode entrar 1000 pessoas na sua empresa. Se essas 1000 pessoas não gostar, como é que tu vai ficar todo dia trazendo mais pessoas? Boa parte dos negócios que as empresas não entendem chama Lifetime Value. O que é esse Lifetime Value? Ele é uma sigla americana
que é uma métrica que calcula quantas vezes o cliente voltou na tua empresa ao longo do ano. Então, se você tem 10 clientes, se 8 clientes voltou, quer dizer o quê? Tá indo bem, teu negócio é bom. Agora, se você tem 10 clientes, volta 2, 3, é um ponto de atenção. Então, o empresário, muitos deles não têm esse feeling de entender essas métricas. Na verdade, eles nem sabem. E precisam saber disso. Porque uma empresa, para ela dar certo, para ela ser bem gerida, o dono tem que estar atento a números. Sim. E assim, pensando aqui na nossa região, né? Quais oportunidades que você enxerga hoje para quem quer empreender em cidades como Rio Maria, né? Que no caso é a sua base, e Xinguara e aqui os municípios próximos. Ah, não, aqui a gente tem muita oportunidade, né? Sim. O comércio aqui de Xinguara tá bem aquecido. Você não passa uma semana, um mês sem vir aqui, não tem 2, 3 empresas novas. Exatamente. Então, né? assim, tem muita área. O agro nosso aqui é muito forte, né? A capital do boi gordo. Sim. Avanço de tecnologias. Cara, tem muitos segmentos. Acho que eu não seria a pessoa mais ideal para poder te indicar sobre isso, para poder falar sobre isso, não. Mas a gente tem muitos segmentos e muitos segmentos novos que estão chegando. Certo. E no caso de Rio Maria, que é a sua base lá, né? Como é que você observa lá também? Ah, não, nossa, mas precisa melhorar, viu? Precisa melhorar. Ixi, Maria. Lá acho que já é diferente. É porque eu sou nascido e criado lá, então Sim. acho que você já tem essa... eu posso vivência, falar. né? Eu posso falar. Eu acho que lá não passa um mês sem fechar uma empresa. É mesmo, né? Mas a maioria não é por culpa da cidade. É por culpa do empreendedor que tá acomodado. Uhum. A pessoa, ela pode abrir o negócio dela aonde for. Que se ela souber e ela tiver garra para aquilo ali, vai dar certo. Mas igual a gente volta lá pro começo. Não é só abrir empresa. Não é só ter um bom produto. É você atender bem. É você ir atrás de cliente. É você divulgar. A grande maioria das empresas não sabe o que é um DRE. Não sabe o que é um DFC. Então, entra dinheiro, a pessoa gasta tudo, no mês seguinte tem que pagar a conta, e aí? Você pode ser a melhor empresa do mundo, se você não tiver isso bem estruturado. E eu acho que o nosso comércio lá precisa melhorar muito em relação a isso. A gente tem uma galera boa aí, que está entrando no mercado, que as empresas estão certas, e que estão dando pau em empresa grande, empresa que está aí há 20 anos no mercado. Pô, a gente tem um Igor lá da Almeida Rancho, a empresa do cara é fantástica. A gente tem um Fabinho da Império Celular. A empresa do cara, a melhor loja de celular que tem na história de Rio Maria. Você chega lá, é bem atendido, tem boa condição de pagamento, tá sempre nas redes sociais divulgando. Você vê que é uma pessoa que tem conhecimento na empresa dela. Agora, se eu abro a empresa e penso que vai dar certo, irmão, esquece. Não vai dar certo. Nós precisamos evoluir muito em relação a isso. A gente vive numa bolha muito pequena de conhecimento. Se a gente não expandir para ver o que está acontecendo de fora e trazer, a gente vai ficar para trás. Eu já vejo Xinguara um pouco diferente disso. Já vejo que aqui os empresários têm uma visão mais ampliada de negócio. Os empresários que eu conheço, que a gente tem a proximidade, estão sempre fora do estado, procurando coisas novas, conhecimentos novos, novos meios de gerir a empresa. E é isso que faz o negócio dar certo. Tá certo. Inclusive na entrevista anterior você citou muito o caso de Rio Maria, né? As percepções que você tem acerca do contexto, né? E de lá para cá, né? Então você coloca que ainda há necessidade dessa evolução, né? Para a coisa caminhar do jeito que nós estamos caminhando aqui em Xinguara, né? O empreendedor, aquele que abre a empresa do zero, começa o seu negócio, é uma pessoa que sofre. É uma pessoa que não tem dinheiro sobrando, que trabalha para as coisas darem certo.
Só que ele precisa entender que nem tudo é acordar às 5 horas da manhã e trabalhar até meia-noite. Você tem que ter uma gestão. Você tem que procurar entender de gestão de negócio. Porque nem sempre o esforço vence, não. Porque não adianta você se esforçar e não ter uma boa gestão. Aí entra na questão das estratégias que você colocou, né? E para encerrar nossa conversa, né? O que você espera que as pessoas levem do Rise Empreende 2026, né? Você falou de números, né? Do evento anterior, né? Você tem as expectativas para o evento desse ano, né? Então, o que você está esperando aí em relação a esses resultados, né? Por meio do que as pessoas vão conseguir extrair do evento? William, o Wise Empreende, ele não é só um evento, ele é um movimento empresarial. Então aqui dentro não vai ser para a pessoa vir, escutar a potoca e ir embora. Para a pessoa vir, aprender, fechar negócio aqui dentro e sair daqui com coisas que ele vai aplicar no dia seguinte na empresa dele e preparar a empresa dele para 2027. E nós vamos gerar um ecossistema aqui dentro com diversas empresas de segmentos diferentes para negócios aqui dentro serem fechados. Para negócios aqui dentro, a pessoa sair daqui com já retorno financeiro com retorno financeiro do evento. Eu não venho aqui, a gente não vai fazer um evento para 300 empresários para brincadeira. A gente vem aqui para poder impactar empresas, para fazer algo que nunca aconteceu no nosso sul do Pará. A gente precisa de investimento, a gente precisa melhorar o nosso negócio, a gente precisa de abrir a cabeça para novas coisas. E o evento vem para isso. Vem para transformar a realidade do empreendedor do nosso sul do Pará, para transformar as empresas do nosso sul do Pará. E 2027, para aqueles que conseguirem se adequar, vai ser um ano que vai elevar o nível dele. Mas se ele conseguir se adequar, porque se não conseguir se adequar, meu irmão, ele vai ficar para trás. E o Rise Empreende, esse movimento empresarial, vem para isso. E quem está assistindo, que trabalha com vendas, que tem empresa, que pretende entrar no segmento, ele tem que estar aqui. Porque aqui nós vamos ter grandes empresários. Serão mais ou menos de 9 a 10 horas de evento. Serão 10 horas falando sobre vendas, estratégias, negócio, organização, vendas, marketing, IA. O empresário, ele tem que estar aqui. Não importa o tamanho dele. Não importa se ele fatura 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão ou mais. Porque aqui é um local de transformação empresarial. Tá certo. Então, Marcos, eu queria agradecer mais uma vez você pela participação aqui no nosso podcast, de trazer, né, o balanço do que você já conseguiu fazer, né, no ano passado, em 2025. A gente tocar em mais alguns pontos, né, relacionados a essa questão do empreendedorismo, né, dos negócios. E assim, eu queria deixar o espaço para você fazer as suas considerações finais, fazer a sua chamada para o evento também, né? E para que as pessoas que estejam nos assistindo possam estar aí procurando aí os canais para poder estar participando, né? Principalmente aqueles que têm os seus negócios, né? Prestam serviços e tudo mais, que possam estar fazendo parte desse movimento, como você acabou de colocar aqui. William, novamente, obrigado pela conversa, pelo estarmos aqui hoje. Aqui o pessoal não sabe, nós estamos colocando um local que vai ser o evento, mas que é uma área mais específica. Fazer o convite para todos os empresários que estão vendo esse podcast para vir participar conosco. Deixa o nosso Instagram aí, o pessoal entrar em contato conosco e participar, porque eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem nenhum aprendizado novo e sem algo que você vai colocar na sua empresa para 2027. Nós vamos transformar muitas empresas aqui. Tá certo. E para você que nos acompanha no YouTube, né, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe para nos ajudar a espalhar a mensagem, para ajudar a espalhar todas essas informações, né, que o Marcos trouxe mais uma vez aqui.
né, para o nosso público. Siga @Radar Xinguara no Instagram para ficar atento a todas as novidades e aos nossos conteúdos. Eu agradeço a audiência de todos e até breve. E é isso. Obrigado, tamo junto. Radar Xinguara.